com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Queria agradecer aqueles que vieram estar nos visitando, sejam muito bem-vindos. É um privilégio estar aqui, pregando sobre o nosso Deus. E vamos orar antes de começar esse tempo. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor para conosco. Obrigado pelo sacrifício do seu Filho, ser verdadeiro, ser eficaz e plenamente justo, Senhor Deus. Obrigado por chegarmos a Ti, através dos méritos do Senhor. Obrigado por essa igreja cada vez mais tem crescido em conhecimento do Senhor e em edificação. Obrigado por esses jovens terem caminhado cada vez mais com o Senhor, sendo motivados com esse desejo de agradar ao Senhor, Deus. Te pedimos por esse tempo, Senhor, que a mensagem seja clara. Usa-me, Senhor, nesse tempo, sonda nossos corações, que a gente esteja apto para ouvir do Senhor, quebranta nosso coração para isso, Senhor Deus. Avalia a nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor Deus, para que coloque em prática aquilo que foi passado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seguindo a linha de ensino que o pastor Pierre tem pregado a gente, a jornada da fé, mais precisamente sobre um herói da fé, demonstrando o exemplo de Abraão, hoje traremos o fruto da obediência a Deus e o que Ele requer sobre sua palavra. O chamado à piedade, uma vida de reverência e amor ao Deus vivo, baseado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 11. O chamado a uma vida de piedade é em virtude de Cristo e com um propósito produzido e conduzido por Ele em nossa vida, de modo a reverência e amor ao nosso Deus. Acredito que uma boa introdução de grande valia para esse tema é estar nos perguntando. Aqui foi uma autoavaliação pessoal que me encorajou a pregar sobre esse tema, e de modo que creio que irão meditar durante a exposição. Essa autoavaliação. Estou vivendo uma vida piedosa? Minha rotina diária tem demonstrado minha devoção, piedade ao Senhor? Seja em pensamento, seja em palavras, seja em ações? Quais desejos estão conduzindo a minha vida? Quem tenho servido, adorado com maior dedicação e esforço? Quais têm sido minhas principais preocupações durante o dia? O que tem mais enchido minha mente e quem estou disponibilizando mais tempo e recurso? O propósito de começar perguntando nos ajuda a abrir nosso coração e mente sobre aspectos que muitas das vezes não paramos para pensar durante a nossa caminhada do dia a dia. Então, o significado de piedade. A palavra piedade significa no dicionário devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Piedade, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é devoção na adoração. É a resposta piedosa do coração, santidade. O trecho que abordaremos da segunda carta de Pedro, é dirigido a uma abordagem a falsas doutrinas, sendo contrária à superioridade das Escrituras e às determinações por ela dadas para serem seguidas. Em seu primeiro capítulo menciona a divindade de Cristo e uma prática ao conhecimento do próprio Deus, que nos capacita a refletir sobre seus atributos. Quiserem abrir a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 11, também estará projetado. Vou ler o texto. Simeão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas
as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou lendo na Ara Almeida, Revista Atualizada. Os tópicos que abordaremos sobre esse tema, esse trecho. A saudação nos versos 1 e 2. A vida espiritual e os recursos para o crescimento em piedade providos pelo nosso Deus glorioso e bom, versos 3 e 4. E um subtópico com a aparência de piedade, uma vida sem crescimento espiritual no conhecimento de Deus. Terceiro tópico, as características do caráter divino incorporadas a um estilo de vida piedoso, versos 5 a 7. E a apropriação do caráter divino são produtivas para com Deus e a confiança pessoal quanto à eleição e galardões de uma vida em piedade, versos 8 a 11. E a saudação, no verso 1 e 2, ele trata, em seu início, demonstra a justiça de Cristo, que foi dada por meio da qual Deus nos trata como justos. Que igualmente obtivemos essa fé salvadora pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador, como também a graça e paz dada pelo Deus vivo, sendo aperfeiçoada, multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele traz o trecho, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, abertura da carta, Pedro falando sua autoria e seu apostolado. Pedro descreve que a fé, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele descreve essa justiça de Deus imputada em Cristo, que é essa justiça perfeita, creditada a nós que cremos, tornando-nos justos diante dele pela fé. Nosso pecado foi imputado na cruz de Cristo, e a justiça dele foi imputada a nós, garantindo a nossa justificação. É uma das poucas vezes que no Novo Testamento Cristo é chamado de Deus. Essa justiça, como referido em Romanos, a justa punição pela ofensa a Deus. Romanos 3, 21 a 25, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aqui em Romanos, Paulo está explicando a questão da justificação nos versos anteriores, que diz respeito à condição de pecadores que em si mesmos não conseguimos se justificar diante de Deus. A justiça de Cristo, pela qual obtivemos acesso à fé salvífica, em que somos reconciliados por Deus. A justa punição pelo nosso pecado, pela qual não devemos mais nada a Ele, como mencionado, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção,
que há em Cristo. De semelhantemente modo, no início da primeira carta de Pedro, menciona que os eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A dádiva de Deus aos que creem em seu sacrifício perfeito e definitivo por nossos pecados, tanto anteriores quanto o que ainda cometemos diariamente. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tito 3, versos de 5 a 6. Não por obras de justiça praticadas por nós mesmos. E a continuação do verso, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A palavra empregada para conhecimento no grego, epignose, se refere ao conhecimento mais completo e profundo sobre Deus. O conhecimento de Deus e de Cristo são conectados, porque Deus é conhecido de maneira salvadora somente em e por meio de Jesus Cristo, o qual temos a redenção e reconciliação com Deus por nossos pecados. E Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. A soberania dada por Deus em Cristo, com o intuito de que os discípulos o conheçam e sigam. Pedro enfatiza no verso 1 e 2, que aqueles que obtiveram a fé por meio de Jesus, que os mesmos devem se aprofundar e crescer no pleno conhecimento daquele que o salvou. E à medida que obtivemos a fé salvífica em Cristo, nossa vida é transformada pela sua palavra, pela qual conhecemos a Ele, seu Filho unigênito, que proporciona um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus nosso e Salvador. Dessa forma, Ele nos chama para temê-lo, reverenciá-lo e amá-lo como Jesus nos amou. Os versos 3 e 4, que é o segundo ponto, que é a vida espiritual e os recursos para o crescimento em piedade, providos pelo nosso Deus glorioso e bom, visto como, pelo verso 3, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, visto como a conjunção subordinativa de causa, a causa de justiça colocada em Cristo. O poder de Deus é revelado por sua palavra, que é aplicada às habilidades inerentes dele. E todas, no sentido que cada parte que se aplica, essas coisas que conduzem à vida, o Senhor compartilha intimamente do seu dom da vida com as pessoas, criando cada um a sua imagem, e o que dá a todos a capacidade de conhecer sua vida eterna, para aqueles que creem. E essa vida que anteriormente estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, éramos merecedores da ira, considerados filhos da desobediência. Ele nos deu vida juntamente com Cristo por meio de sua ressurreição, como retratado aqui. Perdoamos todos os nossos delitos, o pagamento e injustiça que obtivemos a fé. E a piedade, que é o ponto que trataremos. Eusébia, no grego, a piedade é a resposta piedosa do coração. Naturalmente se expressa em reverência a Deus, ou seja, o que ele chama de sagrado, digno de veneração. Adoração de forma correta. Em outras traduções é usada a palavra devoção, que também significa esse apego profundo e zelo em resposta ao que o Senhor tem feito.
Piedade é a resposta que damos a Deus por sua misericórdia, amor e justiça para conosco. O fruto que a piedade nos traz é caminhar na alegria que está proposta em Cristo, seja nesta vida presente e na porvir junto a Ele. Piedade é a forma de temor ao Senhor, por conhecermos quem Ele é, o que Ele fez, está fazendo e o fará na nossa vida. Piedade é a vida de renúncia às suas próprias sabedorias e desejos. Uma vida de se despojar do velho homem, tirar o velho homem diariamente, negar o velho homem diariamente. Piedade é a adoração que fazemos de forma correta à vida eterna dada por Cristo Jesus. Piedade é a vida de santidade, de pureza, de amor a Deus. Uma vida de piedade necessita de humildade para reconhecermos nossas ofensas a Deus. E quando caminhamos em piedade, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Experimentamos da paz que excede todo o entendimento. Experimentamos da graça suficiente do nosso Deus, independente da circunstância que estamos enfrentando, sabendo que esta é para o nosso bem e para crescermos nossa confiança e reverência por nosso Salvador e Senhor. E por isso, ela deve ser exercitada. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que há agora é e a que há de vir, de ser. O contexto dessa passagem, referindo-se à fidelidade e à diligência do ministério da palavra, evidenciando a apostasia nos últimos tempos, alertando a nós para rejeitarmos as fábulas profanas e falsas doutrinas, exortando para ficarmos firmes e alicerçados no conhecimento do Senhor, que nos foi dado de graça e tem mantido fiéis às ordenanças das Escrituras. Exercita-te é a prática em direção a esse alvo, que é a piedade, a devoção correta a Deus. É um exercício prático que, como a palavra de Deus fala em Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus é aplicável, e não somente um conhecimento que logo esquecemos, mas uma ordenança de Deus para meditarmos nela e a praticarmos, de dia e noite. A lei de Deus não é para ser somente ouvida, mas discernida e aplicada em cada área da vida do cristão verdadeiro, que deseja ser transformado por meio dela. A necessidade de praticá-la, pois ela é viva e poderosa, capaz de nos repreender, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. A piedade requer gasto de tempo e esforço para que seja exercida segundo a vontade de Deus. Por isso é imprescindível que exercitem-a diariamente. A piedade faz com que a nossa vida seja moldada aos padrões de Deus, nos tornando mais santos assim como Ele é e deseja que sejamos. Por isso que ela deve ser exercitada. E além de exercitada, nossa piedade é provada. O exemplo que temos visto como Abraão, sacrificando o seu filho Isaque, as tentações permitidas por Deus em Jó, que tem outros exemplos na Bíblia tratando sobre isso. Homens piedosos que fizeram a vontade de Deus e obedeceram a Deus. E um pouco mais adiante da carta de 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro dá o exemplo de Noé também, que o preservou no dilúvio, sendo ele piedoso em cumprir o que ele ordenou e pregador da justiça.
De mesmo modo, livrou Ló da ruína que faria em Sodoma e Gomorra por viverem impiamente. E esse trecho, 2 Pedro, capítulo 2, 7-9. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. À medida que Deus prova a nossa fé em meio à adversidade, crescemos em piedade, pois demonstra em quem confiamos e estamos servindo. A piedade é provada em meio às circunstâncias, que a forma com que respondemos a elas, seja essas coisas boas ou adversas segundo a nossa perspectiva, que o Senhor tem permitido em nossa vida. A piedade sendo a resposta adequada e correta, como temos visto, ao momento em que Deus está operando em cada área da nossa vida, que ainda está em desacordo e precisa ser trabalhada no ambiente que estamos inseridos, principalmente os jovens, no ambiente de trabalho, ambiente de faculdade, da escola e tudo mais. A prova de piedade é obedecer o que a sua palavra revela, independente das consequências que ocorrerão, porque a sua obediência é para com Deus, com a finalidade de agradá-lo e não a homens. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E aqui um exemplo que é o testemunhar do caráter visível de Cristo, responder a todo aquele que vos pedir da razão da esperança que há em nós, a proclamar o evangelho de Cristo Jesus com coragem e ousadia. Com isso a piedade deve ser vivida, pois não agindo assim entramos em um alto engano de devoção a Deus, que é o tópico A, que é a aparência de piedade. Uma vida sem crescimento espiritual no conhecimento de Deus. O contraponto de não ter uma vida de piedade verdadeira, pela qual Deus supre em todas as coisas e conduz para isso. A piedade sem o conhecimento de Deus e a prática é uma vida ilusória, aparente, de seguir fielmente ao que Deus estabelece. É ser considerado apenas um religioso, não dando a resposta apropriada ao que Deus nos fez por meio do sangue de seu Filho. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. O contexto dos males e a corrupção dos últimos dias, inclusive já pregado também pelo pastor Pierre. Importante enfatizar que a aparência de piedade, o exterior ali, mas no íntimo ela nega o poder. A pessoa nega esse poder dado por Deus. A falsa piedade de uma pessoa que está apenas superficialmente interessada em conhecer a Deus e muitas das vezes para conseguir ou desfrutar de algo que deseja. Ainda está presa às paixões deste mundo. Não quer se expor à luz das Escrituras ou diante de irmãos da fé para ser aconselhado e admoestado, repreendido. Deseja viver de um modo que não interfira em seu estilo de vida. Essa pessoa se considera como adequada diante de Deus. Ela não precisa ser mudada. A falsa piedade facilmente é perceptível quando a pessoa deixa de obedecer a Deus e a sua palavra para buscar no mundo as coisas que são mais satisfatórias e prazerosas
e melhores do que o próprio Deus. A falsa piedade é fingida, pois uma vez que começa a ser vista, acaba revelando qual é a pessoa mais importante da sua vida, que é ela mesma. A falsa piedade não utiliza os recursos de Deus, nos dá em Cristo. Ela observa o comportamento do ambiente que ela está inserida para viver de semelhante modo, somente para aprovação a homens e não a Deus. A falsa piedade despreza o ensino de Deus. A pessoa somente ouve e faz o que é de seu próprio agrado. Deseja viver em liberdade, porém continua escravo de suas paixões e desejos. É de extremo cuidado para nós avaliarmos nossa vida, julgarmos a nós mesmos, pensarmos e refletirmos a respeito da nossa vida diante de Deus. A forma de piedade, essa aparência, somente é tratada, mudada, com o verdadeiro conhecimento de Deus. Que ele continua no verso 3. Pelo conhecimento completo, né? Que ele nos chama a isso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo é conhecimento adquirido por meio de um relacionamento de primeira mão. Que propriamente é um conhecimento de contato, que é apropriado, apto, adequado, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Um comentário que o alvo do cristão é viver de maneira que reflita os gloriosos atributos e o magnífico caráter de Deus. Quando obtemos a fé dada por Cristo, visamos todas as coisas que por meio dele são doadas, assim conduzindo a nossa vida conforme os desígnios da sua vontade. 1 Tessalonicenses 2,12, ele diz que exortamos e consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e sua glória. Deus nos salva e nos chama, convoca para a santa vocação, para que não andemos conforme os padrões deste mundo, não segundo as nossas obras e desejos, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, é um trecho adaptado. E da forma que ele nos tira do reino de trevas e nos transporta para o teu reino agora. Ele nos aperfeiçoa, ele firma, fortifica, fundamenta mediante a sua palavra. E somente através dessa obra redentora de Cristo que temos a piedade, pois a piedade é a verdadeira resposta ao que Deus fez para conosco e fielmente fará durante o nosso tempo aqui, ou no céu junto a Ele. E a continuação do verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, pelas quais nos têm sido doadas através da sua glória e virtude. Essas promessas é o alto compromisso com Ele mesmo. Demonstra a fidelidade de Deus em efetuar aquilo que Ele promete. A finalidade de Ele nos doar doar suas preciosas e muito grandes promessas é para sermos coparticipantes, compartilhar da sua divindade, do seu ser. É sermos participantes da sua santidade. Assim, vos tornando cada vez mais semelhantes ao Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aquele que o antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Romanos 8, 28 e 29. A forma com que enxergamos as coisas agora é alterada. Temos a visão de que nada foge do controle de Deus em nossa vida. Essas coisas estão agora cooperando para a piedade em crescimento ao chamado dele. Estamos nos conformando a ele em retidão e verdade. Experimentaremos, o homem celestial, corpo e alma, nossa glorificação que ele nos dá quando ele voltar, que será removida a presença do nosso pecado. E vos revistais o novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Também, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. A piedade requer o crescimento da semelhança de Cristo, mas também a espera, que é a certeza que ele completará a boa e perfeita obra em nossa vida, até a nossa glorificação com ele. Para termos uma vida de piedade, precisamos despojar, livrando-vos, é imperativo, da corrupção das paixões de que há no mundo. É fugir, é escapar dessas coisas. À medida que crescemos em piedade, nos livramos do que o mundo nos oferece, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aprendemos a caminhar naquilo que verdadeiramente nosso Deus quer e odiarmos o que Ele odeia. Uma aplicação sobre esse segundo ponto. Quanto tenho me disposto a ser conduzido pelas verdades de Deus e abnegado às coisas desse século? Aqui é despojado, abnegado, tirado. Se Ele tem me dado tudo o que preciso, a vida e a piedade, o que tenho buscado fora da Tua palavra para conduzir a minha vida? Tenho usado as Escrituras para conhecer a Deus e viver uma vida de piedade prática? Ou simplesmente para um conhecimento intelectual, teórico? Tenho exercitado a piedade em cada circunstância, que é a forma com que eu tenho respondido a Deus naquilo que Ele tem permitido. E que resposta tenho demonstrado a Ele, pelo chamado que Ele próprio ofereceu gratuitamente, a ser participante de sua glória e virtude. E o ponto 3, as características do caráter divino incorporado a um estilo de vida piedoso. Os versos 5 a 7. Por isso, mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. A palavra diligência ali é a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa. Tudo que Deus proporciona nos versos anteriores, que Ele conduz, todas as coisas que foram doadas, a sua própria glória e virtude, reunindo para que seja aplicado em nossa vida, demonstrando nosso amor e reverência a Ele. A alma diligente é uma alma que obedece no sentido prático e se deleita na esperança que há no Senhor. Associar com a vossa fé é contribuir totalmente a confiança com a virtude, a retidão, a excelência, com o conhecimento, a sabedoria, o domínio próprio, o autocontrole e com o domínio próprio a perseverança, a constância e a piedade, a santidade, a devoção a Deus. Com a piedade, a fraternidade, que é o Filadélfia, esse amor fraternal. E por fim, o amor, o ágape. Deus nos chama a ser reflexos dele em todas as suas características, pois ele nos criou para demonstrarmos a sua aparência e a sua glória.
Para isso é devido que estejamos cada vez mais achegados a Ele e de seu poder. Sermos ativos em nossa piedade, tendo retidão e seguindo ao nosso Deus pelo conhecimento que Ele nos dá por meio da sua vontade revelada. Precisamos de constância, uma vida diária de conhecermos a Deus e torná-los conhecido por nossas ações, nos moldando a um caráter de santidade, em resposta a tudo o que Ele nos tem dado e proporcionado para viver uma vida que, por fim, transparece o amor dele em nós e através de nós. E conforme trilhamos esses passos, vemos que o nosso alvo para sermos tornados como Cristo. E o quarto ponto, a apropriação do caráter divino são produtivas para com Deus e a confiança pessoal quanto à eleição e galardões de uma vida em piedade. Versos 8 a 11. Por essas coisas existindo em vós e vos aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, que é ineficaz, nem frutuosos, não dão fruto nenhum, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que aqui essas coisas não estão presentes é cego, míope, não enxerga. Enxerga com pouca nitidez, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçais em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A finalidade do que foi apresentado e por meio do exercício constante de cada aspecto do caráter divino que Deus está efetuando e realizando em nós, aumentando, superabundando nossa confiança em nosso soberano Deus e Salvador. É a fé com obras, pois as obras são provas de uma fé verdadeira. E com o resultado, a verdadeira piedade ao Senhor, demonstrando reverência e amor a Deus. Nos advertimos para que termos uma vida de piedade, precisamos ser ativos, não inativos, e produzindo fruto, não infrutíferos, por meio de todas as coisas que Ele nos tem dado. Da mesma forma que Ele nos poda, como em outros trechos de João, que Ele fala sobre isso, para que cada vez a gente dê mais fruto. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. A cegueira espiritual denota aqueles que não são salvos. O Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui é o diálogo entre Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3. O contexto que é o diálogo entre Nicodemos, falando do nascimento espiritual e da verdadeira conversão dos salvos por Cristo Jesus. Se não lembrarmos do que Deus realizou em Cristo Jesus para nos perdoar pelos nossos pecados, não iremos viver de modo piedoso ao que Ele já realizou por nós na cruz. A cruz de nosso Senhor precisa estar no centro de nossa devoção diária, pois assim enxergamos quem somos e quem Deus é e o que Ele fez por cada um de nós. Somos tão esquecidos de nossa vida cotidiana das verdades e ficamos muito mais preocupados com as coisas que temos que fazer, o futuro do trabalho, a vida acadêmica, os bens, do que preocupados com coisas passadas e com aquilo que Deus requer. E agraciados com o que Ele nos tem dado já e tem conduzido a nossa vida para isso, com um propósito determinado por Ele. Esquecemos de onde Cristo nos tirou. Efésios capítulo 2, repetindo o que já mencionei anteriormente, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós
andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição que estávamos e éramos, né? E ainda somos merecedores da ira de Deus. Mas por sacrifício do Senhor, como tenho feito aqui, temos a purificação do nosso pecado. E a gente é falho nisso. A gente é falho de não nos relembrar da condição em que estávamos. Além do mais, muitas das vezes, seguindo as mesmas vontades da carne de pensamentos que tínhamos anteriormente. Mas pela purificação dada pelo seu sangue, a oferta sacrificial que nos traz paz com Deus. Muito mais pelo sangue de Cristo, pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Ele continua, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Esforçar-se, trabalhar cada vez mais arduamente para se tornar como Ele é. Uma vida de piedade se baseia no conformismo, que a gente tem falado aqui, a imagem de Cristo. Deus em Cristo nos convida, nos chama e elege, seleciona para vivermos uma vida de reverência e amor. As características incorporadas a um estilo de vida piedoso, vindas do caráter divino, nos reveste para não tropeçarmos, cairmos, falharmos, pecarmos em tempo algum. Deve-se manter firmes em nossa fidelidade a Deus. Praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Isso requer autoconfrontação humilde e verdadeira diante dela. Devemos permanecer fiéis para sermos encontrados. Fiéis. Não somente de palavras, mas também de ações que demonstre o fruto da transformação feita por Ele em nossa vida. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O prêmio da soberana vocação que somos chamados, o galardão dado aos piedosos, que seu maior desejo é estar junto a Ele, em seu reino. Suprir a entrada nos céus, né? É a provisão abundante, é o galardão. Se multiplicarmos nossos esforços para crescermos espiritualmente, que é em obediência, em piedade, e aquilo que Deus deseja, Deus multiplicará suas provisões para nós, quando entrarmos nos céus. É a segurança que temos dada por Cristo de nossa salvação. E com a piedade na vida de nós salvos, produz os galardões da vocação e eleição que fomos chamados. Por isso que a fé é constante. Deve ser constante, perseverante, até o fim. Completando a vontade de Deus. Que Filipenses 1,6 fala que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Finalizando esse tempo, a aplicação à nossa vida. Avalie a forma com que tem demonstrado piedade a Deus e se comprometa a mudar aquilo que ainda não está de acordo com a tua palavra. A julgar a si mesmo, a ver essas coisas. Avalie sua vida diária, o tempo que tem dedicado a Deus para conhecê-lo plenamente. Avalie as respostas que está tendo
em meio às provações e circunstâncias que o Senhor tem permitido em sua vida, sendo constante, perseverante em obedecê-lo. Estabeleça e sustente padrões bíblicos que o incentivam à piedade. Identifique características de uma vida piedosa que precisa ser desenvolvida em semelhança a Cristo. Estabeleça hábitos de piedade. Aqui citei alguns exemplos. Oração uns pelos outros. Tempo de agradecimento. Tire momentos do dia para agradecer a Deus. Veja o caráter dele. Atue na vida uns dos outros. Relembre das promessas do nosso Senhor. Louvando ao Senhor por sua benevolência. É buscar essas coisas, se revestir daquilo que Ele deseja, para que tenhamos a forma de piedade que Ele requer sobre tua palavra. Pense nisso durante essa semana, pense na forma com que Deus tem trabalhado na sua vida e a forma com que você tem respondido de forma correta e adequada ao que Ele já tem proporcionado. Queria orar para encerrar esse tempo. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos moldado a ela, Senhor Deus. Obrigado por o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou de onde estávamos, Senhor Deus, da condição de pecadores. A gente estava morto nos delitos e pecados de outrora, Senhor Deus, seguindo os padrões desse mundo, Senhor. Peço, Senhor Deus, que nos ajude a avaliarmos nossa vida humildemente diante da Tua palavra, a respondermos ao Senhor como o Senhor requer, Senhor Deus, em gratidão, em temor, em reverência e amor, a cada circunstância que o Senhor dá na nossa vida, que é o motivo de crescermos à Sua semelhança, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que nos incentive a isso, a ter um caráter aprovado, a viver uma vida justa, piedosamente no Senhor. Obrigado, Senhor, por diferir isso, Senhor Deus. Obrigado por ouvir a nossa oração. Obrigado porque o Senhor tem um relacionamento vivo e eficaz conosco, Senhor Deus. Que cada um aqui medite sobre o que for pregado, Senhor Deus. Avalie a sua vida diariamente. Busque ao Senhor para conhecê-lo, Senhor. E veja a verdadeira vida que o Senhor tem proporcionado a cada um, Senhor Deus. Se algum aqui ainda não conhece o Senhor, que o Senhor quebrante o coração e essa pessoa experimente tudo aquilo que o Senhor dá, Senhor Deus. A verdadeira vida, a piedade, que é esse contentamento que tudo que o Senhor fez, está fazendo e o fará na nossa vida, Senhor Deus. Te pedimos por isso, em nome do Teu Filho. Amém.